Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso encontro dessa quinta-feira. Começa agora mais uma edição do programa Pai Eterno, aqui na TV das Bênçãos do Pai. Muito obrigado pela sua fidelidade, muito obrigado a você que está sempre junto conosco nesse encontro de fé, de oração, aqui na TV. Hoje a gente começa o nosso programa refletindo com Santa Teresa de Calcutá. Ela contribui para a nossa reflexão dessa manhã dizendo o seguinte: todos nós temos o dever de servir a Deus segundo o apelo que sentimos. Todos nós temos o dever de servir a Deus segundo o apelo que sentimos. Todo filho, filha do Pai Eterno que experimenta seu grandioso amor se torna canal desse amor divino aos irmãos e irmãs. A divulgação da devoção ao Pai Eterno é uma verdadeira e grandiosa missão. O Padre Robson, seguindo o mover do Espírito Santo, iniciou esta família de amor. E como todo filho que se inspira em seu pai, os devotos do Pai Eterno também são generosos para o seu sim, contribuindo para que a evangelização aconteça, para que o reino de Deus se concretize. E a família Filhos do Pai Eterno está trilhando esse caminho desde 2004. E o Pai Eterno tem alcançado milhões de corações por meio da TV das Bênçãos do Pai, das obras sociais, da construção da nova Casa do Pai e também de tudo aquilo que nós realizamos no âmbito da evangelização. Por isso, você que ainda não é um associado da família Filhos do Pai Eterno, você é convidado a pegar o seu telefone agora e a ligar para nós. Prefixo 62 3506 9800 ou acessar o nosso portal paieterno.com para fazer o seu cadastro. Os nossos atendentes estão esperando sua ligação para acolher os seus dados e enviar aí para sua casa a carta do Padre Robson. Você que já faz parte da nossa família de amor, o nosso muito obrigado pela sua fidelidade. Esse trabalho de evangelização só é possível através do seu sim. Nesse ano de 2020, em que a devoção ao Pai Eterno completa 180 anos, relembramos que um pequeno medalhão de barro encontrado por um casal no trabalho da lavoura deu início a essa linda devoção. Hoje, a tradicional Romaria de Trindade, em Goiás, é o maior evento religioso do Centro-Oeste e o segundo maior do Brasil. Por isso, se você sente esse apelo de evangelizar conosco, eu convido você a entrar em contato conosco. Agora é o momento de também acolhermos aqui em nosso programa, nessa quinta-feira, os devotos, os filhos e filhas do Pai Eterno. E você também acompanha nessa edição o Evangelho do Dia, a consagração ao Pai Eterno e uma bênção especial aos associados da AFIP. O tema do nosso Santo Café de hoje é a virtude cardeal da fortaleza. E quem estará conosco é o Padre André Luiz de Souza Gomes, do Santuário Sagrada Família de Goiânia. Você está sintonizado no programa Pai Eterno, que está só começando. Vanessa Lobo, que Deus abençoe você e que nós tenhamos um programa de muita bênção e graça nesse dia abençoado. Amém, Padre. É o que nós desejamos, muitas bênçãos do Pai Eterno sobre a nossa vida. Tá certo, e não há nada melhor do que iniciar o nosso encontro dessa quinta-feira com oração. Vamos juntos oferecer a nossa vida, o nosso dia, ao Divino Pai Eterno. Convido você a rezar conosco, você a oferecer tudo o que você traz em seu coração ao nosso Deus de amor nesse gesto que nós fazemos diariamente, de rezarmos, de acendermos a chama da esperança no coração, de manifestarmos através da nossa prece, do nosso pedido e agradecimento, tudo o que nós trazemos para ser ofertado ao nosso Deus de amor. Reze comigo essa oração, entregando o seu dia nas mãos do Pai Eterno. Divino Pai Eterno, em vossa infinita bondade, tudo criastes para a vossa glória e a nossa felicidade. Um dia a criatura humana se afastou de vós, e na vossa misericórdia lhe mandastes o vosso próprio Filho, que sofreu, viveu, morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Divino Pai Eterno,
pelos merecimentos de Jesus Cristo, dai-nos a graça de invocar sempre o vosso auxílio e viver cada dia mais na graça do vosso Espírito Santo. Amém. Vamos buscar fazer a vontade de Deus e pedir a luz do Espírito Santo sobre nós. Momento de lermos o Evangelho do dia, que hoje está no livro de São Marcos, capítulo 7, versículos de 24 a 30. Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos de 24 a 30. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Saindo dali, Jesus foi para o território de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse, mas não conseguiu ficar ignorado, pois logo certa mulher, cuja filha tinha um espírito impuro, ouviu falar dele e veio prostrar-se a seus pés. Era uma mulher grega, cirofenícia de origem. Pedia-lhe que tirasse de sua filha o demônio. Respondeu-lhe Jesus: deixa que primeiro se fartem os filhos, pois não convém tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela replicou-lhe: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas dos filhos. Disse-lhe então: por causa desta tua palavra, vai, o demônio saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou a filha deitada na cama. O demônio tinha ido embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje o Evangelho nos mostra a fé de uma mulher que não pertencia ao povo escolhido, mas que confia em Deus, através de Jesus, para receber a cura de sua filha. Aquela mãe era uma mulher pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. A dor e o amor a levam a pedir com insistência, sem levar em consideração nem desprezos, nem atrasos, nem indignação. E consegue o que pede, pois ela volta para casa e encontra sua filha deitada na cama, pois o demônio já tinha saído dela. Santo Agostinho dizia que muitos não conseguem o que pedem, ou porque são maus e a primeira coisa que teriam que pedir seria serem bons, ou porque pedem erroneamente, sem insistência, em vez de pedir com paciência, com humildade, com fé e por amor. Ou pedem coisas ruins que, se recebessem, faria dano à alma ou ao corpo, ou até mesmo aos irmãos. Devemos nos esforçar, pois, por pedir bem. A mulher cirofenícia é uma boa mãe e pede algo bom e bem para ela e para sua filha. Ela pede a libertação. O Senhor nos faz usar perseverantemente a oração de petição. Certamente existem outras maneiras de encontrarmos com Ele por meio da adoração, da expiação, da oração de agradecimento, mas Jesus insiste que nós façamos frequentemente a oração de petição. Por quê? Muitos poderiam ser os motivos. Porque necessitamos da ajuda de Deus para alcançar o nosso fim, porque expressa esperança e amor, porque é um clamor de fé. Mas existe um que talvez seja pouco considerado. Deus quer que as coisas sejam um pouco como nós queremos. Deste modo, a nossa petição, que é um ato livre, unido à liberdade onipotente de Deus, faz com que o mundo seja como Deus quer e um pouco também como nós o desejamos. Tudo isso porque o nosso coração passa a ficar segundo o coração de Deus. Passa a entender que, se pedimos coisas boas ao Pai do céu, que é permanentemente bom, Ele nos concederá.
Esse é o maravilhoso poder da oração. Que você possa rezar, pedir, segundo o coração de Deus, que a vontade dele se realize em sua vida. Vanessa, vamos acolher os pedidos de oração que as pessoas nos enviam. Sim, Padre, nós vamos apresentar alguns devotos evangelizadores. A Cecília, que pede pelo mundo inteiro a paz, a saúde, a graça do Pai Eterno. Também temos aqui a Rosa, que pede por todas as vocações sacerdotais, por toda a sua família e também pela alma de todos os seus familiares já falecidos. A Ivanilda de São Paulo pede um grande milagre para Deus. Deus conhece o seu coração, Ivanilda, e tenho certeza que Ele está cuidando desse propósito na sua vida. E a Ivanete Inês pede pela sua saúde, proteção, paz, para a vida da Domingas, Ivete, Maria, o Cleison e também pela vida do Celso. Tá certo. Desde já, bendito seja Deus pela vida de cada filho e filha do Pai Eterno, que apresenta o seu pedido de oração através da carta-resposta que o Padre Robson envia para sua casa, a carta de evangelização, e é o cartão-resposta que você envia para nós aqui na família Filhos do Pai Eterno. Muito obrigado pela sua fidelidade, muito obrigado a você que envia para nós os seus pedidos de oração na carta-resposta. Agora a gente traz a história de mais um membro dessa família de amor, que é a Associação Filhos do Pai Eterno, que colabora para que esse trabalho de evangelização chegue cada vez mais longe. Vamos conferir na reportagem. No Evangelho de São Marcos encontramos um convite: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Missão evangelizadora que cabe a todos os cristãos. E muitos assumiram esse compromisso com a AFIP, Associação Filhos do Pai Eterno, se tornando um associado, como a dona Nelly. Eu fui uma das primeiras, né? Que eu cheguei aqui, até fiz a menina ali, ó, naquele lugar, ela me propôs e eu aceitei, né? Fiz esse cadastro, né? Aí tô rente aqui, todo mês eu tô contribuindo com o meu pouquinho, porque minha vida mudou muito. Depois que eu tô fazendo essa colaboração com o pouco que eu tenho, minha vida mudou muito, meu estado emocional, sabe? Já tá mais fácil pra gente, assim, suportar, né? As coisas que a gente vem vendo, sofrendo, aí já estou sentindo bem mais favorável. Com o auxílio de devotos como ela, a AFIP consegue desenvolver inúmeras ações. Uma das principais é a construção da nova Casa do Pai, pensada para acolher o maior número possível de fiéis. A contribuição mensal dos associados representa muito para o progresso da obra. É de tijolinho em tijolinho que o novo santuário vai criando forma. Sem falar das vidas que são transformadas, restauradas e evangelizadas. Quer um exemplo? As obras sociais redentoristas. Os sorrisos de gratidão das crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos beneficiados motivam e fortalecem a nossa missão. E provam que os associados estão no caminho certo quando decidem segurar as mãos do Padre Robson de Oliveira, presidente fundador da AFIP, nesses tantos projetos. Isso mesmo, é o reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, o idealizador. E a dona Marina carrega no coração profundo amor por um trabalho tão lindo. Agradeço ao Divino Pai Eterno. Falei pessoalmente com o Padre Robson, agradecendo tudo de bom que foi feito na minha vida. Eu só tenho mais a agradecer ao Divino Pai Eterno por tudo que eu sou hoje. Ao longo desses anos, muitas histórias de devoção que emocionam e momentos de superação foram registrados. Tudo isso foi graças à fé no Divino Pai Eterno. Fé que é propagada do coração do Brasil para os vários cantos do país ou até mesmo do mundo. Um dos testemunhos vem dela, que se associou após receber uma graça. Eu fui atropelada, o bombeiro todos os dias ia na minha casa para amarrar minha perna lá em cima até o dia da cirurgia. Aí estava chegando a festa da Trindade, aí o Padre Marcelo estava fazendo as orações dos anjos. Aí eu pedi ao Divino Pai Eterno: Pai, eu quero ir na festa, mas eu vou fazer essa cirurgia.
Aí no dia seguinte eu fui para o médico perguntou: a senhora trouxe a chapa? Eu falei: não, doutor, eu não trouxe a chapa. Vamos bater outra? Eu falei assim: vamos. Aí ele bateu outra chapa e disse assim: o joelho da senhora colou. A senhora veio de pé ou veio de carro? Eu falei assim: não, doutor, eu vim de carro. Então a senhora volta de pés para o seu joelho descolar, para voltar ao normal da senhora. Então eu agradeci muito ao Divino Pai Eterno e vim aqui pagar a promessa. Você que já é associado, nosso muito obrigada. E que as bênçãos do Pai Eterno derramem sobre você e sua família. Você que ainda não é, fica o convite. Venha fazer parte dessa família de amor. A gente vai agora para um rápido intervalo e na volta tem Santo Café. Hoje nós vamos falar sobre a virtude cardeal da fortaleza. O nosso entrevistado será o padre André Luiz de Souza Gomes, vigário do Santuário Sagrada Família aqui em Goiânia. Eu vou, mas eu volto. Volte comigo. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o programa Pai Eterno, nesse momento abençoado do nosso segundo bloco, onde eu convido você para, com o nosso convidado, juntos tomarmos o nosso Santo Café. Aqui, colocando também um cafezinho para a gente. Hoje nós vamos falar sobre a virtude da fortaleza e para falar um pouco sobre essa virtude tão importante, nós convidamos e recebemos aqui a pessoa do padre André Luiz de Souza Gomes, ele que é vigário do Santuário Sagrada Família aqui em Goiânia. Padre, bem-vindo. Prazer estar aqui pela primeira vez, né? TV Pai Eterno, uma grata satisfação. Essa TV que agora está a nível nacional, né? Isso. E isso, minha família vê muito essa TV. A família da senhora é de onde? Então, minha família, nós somos de Jeceaba e Lafayette. As duas cidades. Eu vivi um pouco em Lafayette, Jeceaba. Atualmente, estou morando em Jeceaba. Que bom. Isso, perto de Belo Horizonte. Quanto tempo de padre tem o padre André? Tenho 11, vai fazer 11, dia 22 agora de março. 11 anos, olha só. Para 11 anos. Que bênção, padre. E como o tema do nosso Santo Café de hoje é a virtude da fortaleza, nós vamos conhecer depoimentos de pessoas que não desanimaram diante das dificuldades da vida e venceram. Alcançaram a graça que tanto pediram em oração ao Divino Pai Eterno. Vamos acompanhar. Algumas pessoas têm histórias de superação tão valiosas que devem ser contadas. E é assim com a Eduarda. Hoje ela leva a sua vida normalmente. É esposa, mãe, empresária, entre outras funções no dia a dia. E tudo o que ela faz é com muito amor. E a Eduarda nos recebeu aqui na sua casa para a gente poder conhecer a história dessa mulher guerreira, batalhadora e que é exemplo, acima de tudo. Queria saber como é que, onde você encontrou os principais desafios na sua vida profissional e também as desconfianças. Eu acredito que não foram poucas, né, Eduarda? Foi enfrentar a minha profissão como ser engenheiro civil. E depois começaram a surgir novos desafios. Ser mãe foi também não foi fácil. Acho que toda mãe sabe que é muito complicado ser mãe, né? Mas é um desafio gostoso. Mas diferente de um desafio de ser a sociedade toda contra a gente, né? Principalmente uma área que é totalmente masculina, né? Nós éramos 4 mulheres engenheiras civil na minha época. Mas chegou um momento da vida que a sua realidade mudou completamente, quando foi diagnosticada com uma doença. A doença, ela foi um impacto forte, né? Foi em 1999. Eu com dormência simples de mão,
né, dirigindo. Estava na maior alegria, porque era primeiras férias depois de quase 20 anos de trabalho. Eu estava com a minha filha, né, e de repente começou a adormecer. Aí eu, peraí. E eu fui conversar com a minha irmã, né, falei assim, Ismira, aconteceu um fato, minha mãe começou a adormecer. E estava no auge da esclerose múltipla. Aí minha irmã, como ela falou assim, não, vai direto na neurologista. Não, eu estou querendo ginecologista, estou com problema de útero, a minha médica quer me operar, não quero esse negócio. Aí, tá, minha irmã marcou e eu não fui. Ela me ligou e falou, por que você não foi? Eu falei, não, espera, neurologista, não preciso de neurologista. Aí agora, o médico está esperando. Eu fui, 2 meses eu fui diagnosticada com esclerose múltipla. Para quem não conhece, o que é? Esclerose múltipla é uma doença autoimune. O seu neurônio te ataca, as defesas do seu corpo, ao invés de te proteger, vão te atacando e ela vai te dando sequelas mais severas se você não tiver o tratamento. Na minha época, os tratamentos eram à base de injeções. Hoje tem os comprimidos, com grandes lutas e grandes idas em Brasília. Então, quando a gente foi diagnosticada, assim, o céu abre. O céu abre para Deus e fecha aqui na Terra. Por quê? Escurece tudo na sua vida. Porque uma doença é autoimune. Você abre o Google, Dr. Google, paralítica, não vai ficar sem perda de visão, essas coisas. E a minha médica foi bem assim, a doutora Denise é uma pesquisadora, ela foi bem categórica. Você não pode trabalhar. Eu falei, opa, acabou minha vida. Né? Foram 2 anos assim. Eu fiquei em casa, só ia, saía um pouquinho. Aí teve um dia que eu falei assim, não tem lógica. Aí eu sempre fiz musculação, eu sempre trabalhei. Resolvi mudar tudo. E aí eu voltei a fazer tudo e eu vi que teve melhoras. E foi possível. E foi possível. Assim, a médica até assusta, né? Porque antigamente os médicos falavam que a gente não podia fazer musculação. A gente não podia fazer atividade física. Foi aí que surgiu a ideia de fazer a corrida. Porque eu vi os benefícios para mim. Hoje ela trabalha com o que gosta, na organização de corridas e maratonas no Brasil inteiro. E é presidente da Associação Goiana de Esclerose Múltipla. E ela não quer parar por aí. No ano de 2020, é da sua vontade continuar realizando sonhos e sendo exemplo para muitas pessoas. É porque a gente quer ter uma sede. E uma sede nossa é um hospital. Por que é um hospital? Porque eu sei que eu vou conseguir ser um centro de referência bem do mundo. Eu quero ter um centro de referência aqui em Goiânia de doenças autoimunes raras que seja referência para o Brasil e para o mundo. Porque eu sei tudo que acontece desde o início, porque eu passei por tudo, eu passei a necessidade, eu vi o que é um sistema SUS. O SUS não é igual para todo mundo, tem diferença de Albert Einstein de SUS, tem diferença do Cid Manês e tem diferença para Santa Casa e para os hospitais aqui de Goiânia. É muito diferente. Então eu quero que igualize, uma coisa igual. E eu acho que com o meu exemplo, você que está aí na sua casa, quietinho, pode sair, vamos dar uma caminhada. Você que está gordinho, vamos começar uma dieta. Você que está com problema com a família, opa, peraí, vai, dá uma rezada, conversa com Deus. Tudo se resolve. Tá aí, agora a gente vai falar então sobre essa virtude tão importante, a virtude da fortaleza. Padre, uma definição assim, como nós poderíamos definir a virtude, o que é a virtude da fortaleza? Então, de uma forma bem tranquila, né? O que seria virtude? O que é virtude? É o hábito de praticar o bem, né? O que é o vício que contrapõe a virtude? É o hábito de praticar o mal, né? Então a virtude e o vício estão muito ligados à constância, né? Quando eu realizo uma atitude, vamos dizer assim, não só da virtude de fortaleza, mas as outras virtudes cardeais, né? Seja da justiça, seja da prudência, seja da temperança, mesmo as virtudes teologais, né? A fé, esperança, amor, caridade. Quando eu realizo em si, eu estou realizando um ato, né? Agora, quando isso é constante, aí entra na realidade da virtude, né? Que, no caso, a fortaleza, o que seria, né? Ou também chamada de força, né? Seria o quê? Uma constância
de eu ser perseverante em algo, ter tenacidade, né, ter persistência em algo. E dentro da realidade cristã católica, visando, né, um bem. E esse bem muitas vezes é associado, né, à questão de ser fiel a Deus, né, esse Deus do amor, esse Deus, né, que nos ajuda a cada vez mais, com seus dons, a sermos fortes, né, nas nossas atitudes. Agora, como é que a gente pode viver a fortaleza diante de um momento de grande sofrimento, que às vezes nós nos sentimos fracos, que às vezes nós nos sentimos não ter forças? Como viver a fortaleza num momento como esse, Padre? Então, a fortaleza em momentos de tribulação, de dificuldades, né? E aí nós vamos ver os santos, né? Os santos são grandes exemplos para nós, cada um do estilo, dentro de um contexto histórico, por exemplo, né? Eles trabalharam muito isso, né? E nós, no dia a dia, também. Quando almejamos dentro, né, assim, uma coisa bem particular, né, nossa, cristã, católica, quando percebemos que Deus é o centro da nossa vida, a razão do nosso viver, né? O princípio e o fim, o meio e o fim último das coisas, mesmo em situações de caos, eu vou tentando trabalhar esse bom hábito, né? Porque eu sei que tem um Deus, né, que me ampara no seu tempo, às vezes não no meu tempo, nas nossas limitações humanas, muitas vezes esse dom, essa virtude se enfraquece, né? E uma característica, às vezes, que nos distancia dos santos, que tanto, né, pedimos a intercessão, que temos como grandes modelos, como setas que nos lançam para Deus, né? Eles, como nós, né, na deficiência humana, nas incongruências, eles caíram muito, tiveram tribulações, dificuldades, dúvidas, mas eles tinham um foco, que era Deus, né? E esse Deus, desse amor profundo, fez com que eles persistissem, perseverassem, tivessem nessa constância que leva a essa virtude da força, né? Que é a virtude da fortaleza, né? Então, dentro dessa situação, nós precisamos sempre lembrar disso, né? Quanto eu mais faço uma experiência bonita do amor de Deus, da sua providência, né? Um Deus que ouve o meu clamor, né? Às vezes em situações tão abruptas, às vezes diversas, mas eu vou insistindo porque eu tenho uma missão maior, né? E eu lembro do meu batismo, né? Quando Deus sopra no meu ouvido, eu vou te amar para sempre, eu vou ser fiel a você, eu vou ser leal, né? Então, aí reaviva esse dom. Então a gente precisa trabalhar muito esse dom, né, da fortaleza, essa virtude, né, da fortaleza. Sim. Padre, o senhor que está sempre no confessionário, né, quando o senhor estava chegando aqui na TV, o senhor dizia, por exemplo, do ritmo lá no santuário, que está sempre, é missa, é confissão, tem um contato mais próximo com o povo de Deus. Como é que o senhor tem visto a vivência da virtude da fortaleza na comunidade? Nós acolhemos e recebemos penitentes, não só realmente para confissão, mas para desabafo, para direção espiritual, né? Ela é bem misto, né? Às vezes, por dia, eu acolho 30, 40 pessoas, só eu, né? Porque lá é 24 horas aberto, o santuário de adoração perpétua, né? E as confissões também são diárias, independente de ser domingo, segunda ou feriado. Sempre de 7 da manhã às 9 da noite. Às vezes tem dias que há exceções que amplia esse horário, né? Então, nós revezamos, às vezes, atendendo 3, 6, 9 horas de confissão por dia. E aí, no caso, abrange também essas pessoas. A gente vê toda uma realidade muito diferente. Tem pessoas que chegam só para chorar, para desabafar, né? Você tem que dar essa atenção, você tem que ter essa compaixão, como fala o Evangelho de hoje, né? Jesus teve compaixão com os que sofria. E ali você vê que muitas vezes na fragilidade humana própria nossa, esse dom fica muito distorcido, fica muito abalado, né? Então a nossa missão é isso, né? Tentar trabalhar essa virtude, né, da fortaleza, essa virtude de perceber que tem um Deus que dia e noite espera, né, o meu processo, né, de entrega a Ele, né, buscar nele essa fonte de graça para que eu trabalhe essa virtude, né? Padre, vou pedir para Vanessa Lobo estar na nossa conversa, no nosso café também, para que ela fale um pouco daquilo que são a nossa matéria aqui de oração. Sempre nós recebemos os pedidos de oração e as pessoas manifestam, às vezes, fraqueza, dificuldade.
Como é que você tem percebido isso aí no contato com os pedidos de oração, Vanessa? Padre, assim como o Padre André falava, várias pessoas entram em contato conosco para partilhar a sua dor, o seu sofrimento. É a perda de um ente querido, é o desemprego, é a falta da saúde na sua vida. E quando o Padre falava a respeito da virtude da fortaleza, da força, Padre, eu queria fazer uma pergunta especial a respeito dessa virtude. A fortaleza significa que nós não vamos cair, que nós não vamos vacilar, que nós temos que estarmos firmes e fortes em todas as circunstâncias? Como que é esse dom na prática na nossa vida? De uma forma assim bem prática, né? A definição, né, segundo o catecismo, seria a fortaleza é enfrentar nas dificuldades do nosso dia a dia com persistência. Trabalhar esse ato, essa virtude, né, esse hábito de praticar o bem, no sentido de que mesmo nas dificuldades, no sofrimento, nos tormentos, eu vou tendo uma constância que me lança para aquilo que me conforta e me acolhe, que é o bem. No meu caso, no nosso caso, quanto cristãos, quanto católicos, o bem é esse Deus que não cessa de estar esperando, né, cada vez mais a minha abertura para abastecer desse amor infinito, né? Mas é uma virtude muitas vezes não tão trabalhada por nós. Às vezes trabalhamos mais, né, as outras virtudes humanas, as outras virtudes cardeais que são centrais, que nos lançam aos outros atos de moral, outros atos de virtudes. Porém, não tem como fugirmos disso, né, enquanto cristão, né? Em situações adversas da nossa vida, em situações de conflito, eu não posso esquecer que Deus me espera nessa fortaleza, né? Me espera nessa constância. Agora, Padre, eu queria que o senhor dissesse para quem está em casa, para quem está nos acompanhando, quais são os elementos ideais para que nós possamos nutrir em nós essa virtude. Porque, assim, nos passos, né, na teologia, a gente observa a grandiosidade dessa virtude. Ela nos dá condições de prosseguir, ela nos dá condições de caminhar, ela nos dá condições de superar uma série de situações, dificuldades pelas quais, pela inerência da vida, nós passamos. Mas como, na prática do dia a dia, eu posso fortalecer a virtude da fortaleza? Isso, essa virtude humana, né, e também central, por isso é chamada de cardeal, né, como também a justiça, a prudência, a temperança, elas são fortalecidas, né, no caso, são abastecidas e alimentadas a partir das 3 grandes virtudes teologais, né? Então, quando eu trabalho a minha fé, né, mesmo, né, nas minhas dúvidas, mas eu sei que tem um Deus que providencialmente age na minha vida. Quando eu trabalho a esperança, né, tão importante, como fala lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, né, capítulo 13, né, o hino do amor, caridade. E quando eu trabalho, né, no caso, o amor, né, que é a caridade, né, essa vontade de perceber que Deus é esse amor infinito, e eu me abasteço desse canal de graça tão forte, eu vou trabalhando a virtude da fortaleza. Os sacramentos também são um caminho para fortalecer as virtudes? Claro, quando eu vivencio bem, né, esses sinais sensíveis e visíveis da presença de Deus na minha vida, né, quando eu realmente trabalho essa fé, esperança e, sobretudo, né, o amor, caridade que vem desse Deus que se esvazia-se totalmente para preencher-se do meu amor, que dá vida por mim, eu vou tendo essa tenacidade de viver esse hábito bonito, né, da força, da fortaleza, né? Tá certo. Padre, eu queria que o senhor pudesse nos falar de alguma forma, algumas outras virtudes estão ligadas à fortaleza, ou a fortaleza ela tem uma realidade em si da qual ela não depende de outras virtudes? Não, há uma interligação, não só com as virtudes
teologais, né? Fé e esperança, né? E o amor, caridade, mas as outras 3 que compõem essas virtudes humanas centrais, né? Que ramificam em outras, né? Por isso chama cardial, né? A virtude da fortaleza é uma virtude cardial, como a prudência, como a justiça, como a temperança, estão intimamente ligados, uma depende da outra, né? Então, quando eu trabalho essa minha persistência na fé, né, em todos os sentidos, e buscando, né, essa força em Deus, eu vou trabalhando também a prudência, né, a forma como eu ajo no dia a dia, né, a temperança, né, e a justiça, né, que é realmente ter os olhos de Deus em atitudes que eu devo ponderar, que eu devo agir, né. O senhor falou no começo da entrevista sobre a questão da constância. A constância, ela favorece, como o senhor disse, a vivência das virtudes. Sim. Como é que eu, no meu dia a dia, posso estabelecer uma constância virtuosa? Isso, então, a virtude está ligada a hábitos, a constância, né? Porque se eu vivo só um ato de fortaleza, de força, né? De exemplo de força, eu não pratico a virtude é o hábito, né? Contrapõe o vício, né? O que são os vícios? São os hábitos de praticarmos o mal, algo que nos deteriora dentro da graça de Deus, né? As virtudes, ao contrário, a constância, né? É esse algo do cotidiano que comumente eu vou realizando para praticar ações que condizem com aquilo que eu professo dentro desse Deus, né, que me ama e me instiga a ser amor para o outro, né? Então, entendeu? É uma realidade muito importante na vida do ser humano, né? Nós precisamos sempre lembrar disso. E mais uma vez, buscar nos santos, né? Eles trabalharam muito a virtude da fortaleza, né? É interessante porque, de fato, quando olhamos para a virtude da fortaleza, é algo que em tudo que fazemos, nós temos a sede, né, o desejo de tê-la diante de nós, para superar os desafios, para favorecer naquilo que a gente vive no dia a dia, seja na felicidade, na celebração da vida. Tudo isso é motivo de vivência da virtude da fortaleza. Padre André, eu quero agradecer o senhor ter tirado um tempinho lá no santuário para vir aqui falar com a gente, falar sobre essa virtude tão importante, com tanta propriedade. Queria que o senhor deixasse uma mensagem para quem está em casa, nos acompanhando nesse momento do programa, nesse momento em que nós refletimos uma virtude tão importante. Com certeza, que vocês possam, né, aí, telespectadores da TV Pai Eterno, né? Cada vez mais buscando essa fonte bonita da presença de Deus, nesse processo bonito de evangelização que vocês aqui realizam. Continue sabendo, né, que tem um Deus que olha por nós, um Deus que não nos abandona. Nós lembramos muito da parábola do Pai Misericordioso, também conhecida como parábola dos 2 irmãos, do filho pródigo, né? Aquele pai que dia e noite espera o retorno do filho que o abandonou, né? E quando ele percebe que o filho retorna, ele o abraça e começa a festejar, porque aquilo que estava morto, perdido, voltou a viver, né? Então, que vocês não desanimem diante das situações tão adversas, de falta de esperança, de fé, mas, sobretudo, perceber a partir dessa virtude da fortaleza que cada vez mais eu tenho um Deus que espera por mim dia e noite e quer que, mesmo nas dificuldades, eu continue tendo alegria no coração, porque eu sou abastecido por um Pai da providência que jamais me abandona. Amém. Padre, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Padre, prazer também. Padre André Luiz de Souza Gomes, ele que é vigário do Santuário Sagrada Família aqui em Goiânia. Padre, muito obrigado mesmo. Eu tenho acompanhado o senhor no rádio, também lá no programa Por uma Família Melhor. Né? Parabéns. E também nas Santas Missas, quando o senhor celebra à noite, né? Tem uma missa às 10, não tem? Lá 22 horas, 22 diária. horas. É uma missa diária, das 22. E sempre nós acompanhamos lá também. Parabéns. Leva o nosso abraço ao Padre Rodrigo e aos demais vigários. Pode deixar. Tá? Muito obrigado. Agora nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais programa Pai Eterno. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade,
Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o programa Pai Eterno aqui na TV das Bênçãos do Pai, agradecendo a sua fidelidade. Lembre-se sempre de pedir ao Senhor para que você tenha no seu coração essa virtude da fortaleza, uma virtude que busca nos dar forças diante dos desafios, diante dos problemas do dia a dia. Vamos agora apresentar mais intenções, mais pedidos de oração que os filhos do Pai Eterno enviaram aqui para nós. E nós clamamos a virtude da fortaleza sobre cada devoto do Divino Pai Eterno, em especial a Andréia Jocelli, que pede pela sua saúde e de maneira muito especial pela vida da sua avó. Também clamamos pela Maria Eulina, que pede muita saúde, paz e alegria para ela, para os familiares, amigos e todos os vizinhos. E temos ainda a Heratides, que pede que Deus possa tirar do seu coração toda a tristeza, todo o desânimo e que a cura aconteça na sua vida. Tá certo, vamos pedir esta bênção muito especial para todos aqueles que precisam da graça, da fortaleza, da virtude, da esperança, da caridade em seu coração. Afinal de contas, uma virtude nunca vem sozinha, ela sempre está de mãos dadas com outras, para que nós também possamos manifestar, através do exercício pleno das virtudes em nossa vida, a vontade de Deus. Então agora nesta bênção aos associados, eu quero rezar por você, associado da família Filhos do Pai Eterno, por você que respondeu à carta do Padre Robson, por você que diz sim à evangelização. Lembrando a você que ainda não faz parte dessa família de amor, você que ainda não ligou para nós, este é o momento da graça de Deus. Ligue para nós agora no 62 3506-9800 ou acesse o nosso portal paieterno.com. Vamos agora apresentar então cada associado, cada filho, filha do Pai Eterno. Ó Divino Pai Eterno, nós os adoramos porque sois a fonte da vida, a fonte do amor e a fonte da felicidade. Nós vos agradecemos por todos os dons concedidos a cada um em particular e pela família, que é sinal da vossa presença amorosa. Agradecemos por sua misericórdia e bondade infinitas. Amado Pai, obrigado porque nos dispensais tudo o que necessitamos para viver. Queremos vos entregar tudo o que somos e temos, porque nos amais infinitamente. Também nos ensinais a partilhar o que temos com os irmãos e com as obras de evangelização. Por isso, agradecemos pela vida de cada associado da família Filhos do Pai Eterno e pedimos a vossa bênção e proteção a cada um que faz parte dessa família de amor. Concedei, por vossa generosidade, que alcancemos muitas famílias e evangelizemos cada vez mais pessoas. Que todos nós juntos possamos ajudar a transformar vidas e exercer a caridade. Amém. Agora vamos acolher aqui a Vanessa, que traz intenções, pedidos, agradecimentos para esse momento de oração e de consagração. Isso mesmo, Padre. Apresentamos a vida de alguns devotos. Tem aqui a Heratides, a Andréia e a Maria Eulina, representando todos os devotos, filhos e filhas do Pai Eterno. É isso mesmo. E agora a gente vai consagrar a nossa vida, tudo aquilo que somos e temos, as nossas intenções ao Divino Pai Eterno. Reze conosco essa consagração. Voltando o nosso olhar para a imagem da Santíssima Trindade, que coroa Nossa Senhora, rezamos juntos. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo os vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus, na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos.
Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias, Para que vivam em paz e harmonia, nossas casas, para que sejam iluminadas pela vossa presença, nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor, nossas preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade, nossas doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia, nossos trabalhos. para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai eterno, Recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa Igreja. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho, dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. Bendito e louvado seja o Pai eterno na vida de cada filho, filha muito amado, nesse programa que é preparado, que é feito para você, para alcançar o seu coração. Vanessa, obrigado pela sua participação, obrigado também por registrar as intenções dos filhos do Pai eterno. Uma alegria estar com vocês nessa manhã e que o do Pai eterno continue sempre conosco. Amém. Vamos pedir a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora e de São José, desça sobre vós e vossas famílias a alegria, a saúde, a paz, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, que os anjos te protejam. Até que a gente se veja de novo, uma chuva serena de graça caia sobre a sua vida, sobre a vida da sua família e sobre as suas necessidades. Até o nosso próximo programa, aqui na TV Pai Eterno.